Olá, seja bem-vindo ao canal Divinista e Aprendizado. Eu sou Robério. Vamos viver um Deus, uma verdade, uma doutrina. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho Eterno. Apocalipse capítulo 14, versículos de 1 a 6. Inscreva-se neste canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, deixe o seu like, ajude a divulgar a doutrina de Deus, compartilhe os vídeos em suas redes sociais, convide seus amigos a se inscreverem no canal. Hoje faremos a leitura de mais um condensado doutrinário que está sendo lido dos núcleos divinistas, nas orações em conjunto. Compenetre-se da importância das orações em conjunto. Orar para os outros no meio dos outros faz merecer maravilhas. Faremos um comentário sobre o boletim e a seguir faremos a leitura do mesmo. O título do boletim de hoje, dessa semana, versa sobre a corrupção doutrinária que viria da cidade dos Sete Montes, que é Roma, onde a besta 666 está assentada e surgiu no ano 313, através do primeiro edito de Constantino Cloro I. Através desse edito, criou-se a Igreja Católica, que começou a perseguir os cristãos novos, ou da doutrina do caminho, como assim era conhecido, que tinham o símbolo dos peixes cruzados e não de uma cruz. E os primeiros padres católicos foram o misto dos padres jupiterianos, que era a religião oficial do Império até então, e dos padres judeus ou rabinos que estavam em Roma, que viram nessa oportunidade a chance de acabar com a doutrina de Deus entregue por Jesus. Primeiro tentaram matando o corpo físico de Jesus, não conseguiram, porque aí veio o Pentecostes, o derrame de dons mediúnicos, que foi o cumprimento da promessa de Deus. Mas com essa oportunidade, eles viram a chance de liquidar com tudo. Aí começaram as inquisições, perseguições, todos os males de que esta instituição fez a esta humanidade. Vamos à leitura do mesmo. Boletim. Oração ao princípio sagrado. Sagrado princípio do universo. Divina causa de todos os efeitos. Infinitos são os vossos poderes. Integral a vossa ciência. Dai-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai Divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolvei-me ao poder infinito em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja o reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo de vosso infinito amor para aqueles que o merecerem. Graças ao Senhor Sagrado Princípio. A doutrina de Deus, da lei a ser vivida, das graças mediúnicas a serem nobremente cultivadas, e dos exemplos de Jesus de como viver a lei e cultivar as graças mediúnicas, é o que cumpriria a João Rus ou Kardec restaurar, para mais tarde vir entregar o Evangelho Eterno prometido no Apocalipse 14, 6. Primeiro, Moisés entregou a lei de Deus e o primeiro Pentecostes, ou batismo de dons da história, como devem ler no livro de Números, capítulo 11. Os filhos de Deus deveriam se guiar pela lei suprema e a consoladora revelação, para evitar desvios comprometedores, comércio de encontros ou simulações ou fingimentos, etc. Segundo, infelizmente para a humanidade, e como sempre aconteceu, depois dos ensinos das graças vindos de Deus, foram os rabinos ou padres, ou religiosos profissionais, adulterando tudo, e impondo aparências de culto verdadeiro, etc. Terceiro, e Deus, como todos devem ler no Velho Testamento, através de profetas ou médiuns e anjos ou espíritos mensageiros, prometeu a vida do verbo exemplar ou Messias e um novo Pentecostes, ou derrame de dons para toda a carne, aquilo que o livro dos Atos dos Apóstolos registra perfeitamente. Estuda bem os textos, porque antes de findar o segundo milênio, terríveis abalos farão lembrá-los e vivê-los. O supremo documento, o código de conduta, os 10 mandamentos da lei de Deus. Primeiro, eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Segundo, não farás imagens quaisquer para as adorar. Terceiro, não pronunciarás em vão o nome de Deus. Quarto, terás um dia na semana para descanso e recolhimento. Quinto, honrarás pai e mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não cometerás adultério. Oitavo, não furtarás. Nono, não darás falso testemunho. Décimo, não desejarás o que é do teu próximo. O verbo afirma a soberania da lei. Vai e vive a lei. Da lei nada passará sem que tudo se cumpra. Pecar contra o mínimo mandamento é como pecar contra toda a lei.
Meu pai, minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a lei e a praticam. Como forem vossas obras, assim mesmo recebereis. Apartai-vos de mim, vós que obrais a iniquidade. Não sairás dali até pagar o último cetil. Como Jesus tratou os padres, ai de vós, sacerdotes, escribas e fariseus hipócritas, que vos postais nas portas do templo da verdade. Não entrais e não permitis a entrada aos que poderiam fazê-lo. Ai de vós, sacerdotes e fariseus hipócritas, pois as mulheres de má vida e os afeminados estão na vossa frente a caminho do céu. Ai de vós que perseguistes e matastes os profetas, pois mais não matareis, e por todos esses crimes respondereis. E sobre o mediunismo instrutivo e consolador, resumo dos dons do Espírito Santo, pois nunca foi terça parte de Deus, nem espírito comunicante, nem cima dos bons espíritos, mas sim carisma no mediunidades, por onde anjos ou espíritos mensageiros produzem maravilhas. Em cronograma de implantação da doutrina de Deus. Primeiro tempo, Moisés, o grande médico todo o revelacionismo, deseja que a revelação tenha caráter generalizado. Quem dera que o Senhor desse o seu Espírito Santo e que toda a carne profetizasse. Números capítulo 11, versículo 29. Segundo tempo, Deus promete a generalização da revelação para dias futuros. Derramarei o meu Espírito Santo sobre a tua semente e a minha bênção sobre a tua descendências. Isaías capítulo 44, versículo 3. Derramarei meu Espírito Santo sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos terão um sonho, e vossos jovens terão visões. Joel capítulo 2, versículo 28. Terceiro tempo, João Batista e Jesus, durante a encarnação, preparam o ambiente humano, para que possa haver o cumprimento da promessa do Pai. Observem bem que promessas fizeram, que fenômenos mediúnicos produziram, tudo conforme as promessas do Velho Testamento. Deus não é de mortos, mas de vivos, porque aqueles que forem dignos da ressurreição serão como os anjos do céu. Mateus capítulo 22, versículo 30. Esses sinais seguirão as que crerem, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, manusearão serpentes, bebendo potage mortífera, não lhes fará mal. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos capítulo 16, versículo 17. Quarto tempo. Depois de tudo preparado durante a encarnação, Jesus é perseguido, insultado, preso, manietado, cuspido e esbofeteado, surrado com as arrogas de pontas de chumbo e crucificado. Foi o único dentre os grandes mestres e iniciadores que voltou como espírito para epilogar a tarefa messiânica. Observem o que aconteceu para a generalização do Consolador, a comunicabilidade dos anjos, espírito ou almas, a realidade viva da doutrina do caminho ficar no mundo. Porque para vós é a promessa e para o quantos estiverem longe, quantos o Senhor a si quiser chamar. Atos capítulo 2. Porque a um pelo Espírito Santo é dada a palavra de sabedoria, a outro de ciência, a outra a fé, a outro o dom de curar, a outra a produção de maravilhas, a outra a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outras línguas diversas e a outras interpretações. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Caríssimos, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos já foram os falsos profetas que se levantaram no mundo. Primeira Epístola de João, capítulo 4. Testificando também Deus com eles, por sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuído por sua vontade. Hebreus capítulo 2, versículo 4. Antigamente em Israel, ainda alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje se chamava então vidente. Primeiro livro de Samuel, capítulo 9, versículo 9. Aquele que pecar contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo será réu da justiça divina. Jesus em Lucas capítulo 12, versículo 10. 77 são os textos bíblicos que ensinam sobre os dons do Espírito Santo, carismas ou veículos da comunicabilidade dos anjos, que quer dizer espíritos mensageiros de Deus.
A besta apocalíptica ou romana em tudo foi pelos séculos afora, errando, blasfemando, conspurcando, pecando e fazendo pecar. Com a Inquisição impôs crimes de todos os tamanhos. As punições necessárias estão previstas em Mateus, capítulos 24 e 25, e no Apocalipse. E no livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas, tendes todos os avisos prometidos por Deus. A ideia e a palavra de John Hus, ao século XX, Lenita Miranda de Figueiredo. A história da civilização mostra que todas as épocas tiveram seus mártires das ideias. Desta vez, deixamos de lado o presente para dar um mergulho no fulcro de uma civilização torpe, imoral e impiedosa que exterminava o brilho dos grandes pensadores nas fogueiras e nas câmaras de tortura da Santa Inquisição. Não falaremos da Inquisição do século XX, quando o Estado e não a Igreja detinham o poder e as câmaras de tortura suplantavam toda a parafernália instituída pela Santa Igreja. No século XI, Roma era uma fonte de burocracia, onde transitavam benefício e cargos lucrativos. Tinha o poder de abençoar, dispensar, absolver e distribuir indulgências, mediante dinheiro. Títulos de cardeal eram vendidos a bom preço, abre parênteses. Tais dados são extraídos do livro da Inquisition, obra do padre Van Card, que estudou a Inquisição na Idade Média, fecha parênteses. Pode-se ler nas efemérides do papado, abre aspas, Sérgio II criou publicamente em seu palácio o filho de sua amante. Estevos VII mandou desterrar, esquartejar e lançar ao Tibre o cadáver de seu predecessor, o Papa Formoso. João X subiu ao trono pelo prestígio e poder de sua amante, Teodora. João XII, Papa adúltero, foi assassinado no leito da amante por um marido ciumento. Clemente VII, pai de César e Lucrécia, era célebre por suas infâmias. Clemente V, responsável pela extinção da Ordem do Templo, era amante da bela Bruinices. João XXII, de Avião, concedia absolvições e dispensas mediante dinheiro, mandou esfolar vivo e queimar na fogueira o bispo Gerardo de Caus. Mandou torturar o bispo de Carcassona sob a acusação de tê-lo enfeitiçado. Em seu reinado foram queimados mais de 10.000 hereges. Ao morrer, deixou em seus cofres uma fortuna imensa em dinheiro e pedras preciosas. Fecha aspas. A Santa Inquisição nos mostra como o tão decantado Santo Tomás era bonzinho, e devemos a ele esta barbaridade. Abre aspas. O poder de condenar à morte, sem injustiça, um homem, mesmo inocente, para obedecer a Deus, fecha aspas. Abre parênteses, Suma Primeira, parte 2, questão 94, artigo 5, fecha parênteses. O que foi aprovado pelo Papa, por Santo Afonso de Ligório e por toda a Inquisição. A história dos papas do século IX ao século XIII é um escândalo, como já vimos. João XII tinha 17 anos quando encheu o latrão de cortesãs. Bonifácio VII deu sumiço levando todo o tesouro da igreja e, ao retornar, mandou matar João XV e jogá-lo no poço do castelo de Santo Ângelo. Bento IX, Papa aos 12 anos, levava uma vida devassa, mas teve tempo de mandar envenenar o Papa Clemente II. Esse papado, horror da cristandade, durou 2 séculos, enquanto papas exilados entravam e saíam de Roma. Não se pode negar os erros que a Igreja cometeu: a condenação de Galileu Impulsimurvo, de Giordano Bruno, Jacques de Molay, Joana d'Arc, Jean Hus, cátaros, templários, protestantes, judeus, católicos, cruzados dos albigenes, noite de São Bartolomeu, revogação de edito de Nantes, etc. Na perseguição aos católicos de Béziers, o legado papal foi inclemente. Abre aspas, matem-nos a todos. Deus saberá como reconhecer os seus. Fecha aspas. E na véspera da noite de São Bartolomeu, Pio V, mais tarde, São Pio V, enviava mensagem a Carlos IV. Abre aspas, mate-os a todos, como outrora fez Samuel com os amalequitas, por ordem de Jeová, fecha aspas. O pobre Giordano Bruno, que ousara considerar
a pluralidade dos mundos habitados, abre parênteses, o que era uma síntese da Bíblia, fecha parênteses, foi preso durante 6 anos, sem livros e sem direito a escrever, sem visitas. Ficou mais 2 anos preso em Roma, onde foi julgado pela Inquisição, excomungado e entregue às autoridades seculares para ser punido com a maior misericórdia possível e sem derramamento de sangue. Fórmula abominável com a qual a Inquisição tinha o hábito de dissimular a condenação à fogueira. Foi assim que se inventaram máquinas de supliciadora na Santa Inquisição, requintadas e infalíveis, segundo os princípios da Igreja. Quebravam, massacravam, distendiam músculos, trituravam, moíam o corpo humano sem arrancar uma única gota de sangue. Processo que mais tarde a Idade Moderna adotará com igual requinte. Incrível como a Igreja moderna persiste em permanecer disfarçadamente em seus dogmas medievais, condenando as ideias livres, claras do Frei Leonard Boff, quando elas têm consonância com o desenvolvimento sociológico, filosófico, religioso e científico do mundo moderno. Os teólogos vivem se justificando, citando o capítulo 15, versículo 6 de João, que diz: se alguém não tiver em mim, será lançado fora como sarmento e secará. Depois será colhido e lançado ao fogo onde queima, fecha aspas. Esquecendo-se que essa parábola se aplica somente à vida espiritual no além. Apoiam-se os teólogos ainda no Deuteronômio, capítulo 13, versículos de 1 a 6, capítulo 18, versículos de 2 a 9, no qual Jeová recomenda que se matem os que quiserem se afastar da religião de Moisés ou adoradores de deuses estrangeiros. Vê-se, pois, que foi o espírito judaico da violência que guiou a igreja de Pedro, fazendo que contra isso se levantasse a igreja de João, que pregava o amor, o cuio o conhecimento. A tal respeito, Bergson escreveu à princesa de Polignac, abre aspas, devo confessar-vos que a intolerância religiosa, o fanatismo religioso e o exclusivismo religioso vieram de nossa Bíblia hebraica. Essas paixões terríveis não existiam entre os gregos e entre os romanos, fecha aspas. E o que nos conta Paul de Lecor no Evangelho Esotérico de São João, fecha aspas. É preciso entender que o Cristo, que veio proclamar a lei da fraternidade e do amor, não poderia decretar a condenação à morte dos hereges. Seus ensinamentos vão de encontro à Bíblia mosaica, onde o Eterno declara, abre aspas, que é preciso condenar a morte, matar a pedradas quem falar em servir a outros deuses, mesmo se tratar do próprio irmão, do próprio filho ou da mulher bem-amada, fecha aspas. O martírio de João Hus. E todos os crimes cometidos pela Santa Inquisição, um dos que mais nos comove e revolta é a condenação à morte de João Hus, porque ele foi induzido a prestar declarações aos 4 poderes, com promessa de um porco chamado Sigismundo, abre aspas, de que nada de mal lhe aconteceria caso expusesse em público suas ideias, fecha aspas. O porco, abre aspas, dar-lhe-ia salvo-conduto e a sua palavra imperial de que sua vida não correria perigo, pois a espada do império varelia por ele, fecha aspas. De 1414 a 1418, durou o conselho no qual autoridades eclesiásticas foram convocadas em Constança para fazer calar homens como João Hus. 3 papas detinham na ocasião o poder da igreja, um vagabundo espanhol representado por Aragão, Catalunha e Valência, um italiano neurótico e um alemão inclemente. O imperador Sigismundo assemelhava-se ao Kaiser do século XX e presidia ao concílio, rodeado de pompa e poder. Em frente ao trono, guardado pelos 4 dignatários, um com a coroa sobre almofadas, o outro com o cetro e o seguinte com a espada, e o último com o globo de ouro, símbolo da grandeza universal, perfilavam-se os cardeais de vermelho, com seus chapéus escarlates, de borlas pendentes, perroravam em latim e liam inacabados pergaminhos, acusando homens brilhantes pelo seu, abre aspas, crimes de pensar, fecha aspas. Foi nesse ambiente
na grande catedral gótica de Constança, que João Hus expôs suas ideias. E tão claro e brilhante foi que a seguir estava preso no convento dos dominicanos, hoje em seu hotel, no torreão com a pequena janela aberta para o lago. Esquecera-se o imperador da palavra empenhada quando condenou João Hus à morte na fogueira. Mandou retirá-lo certa manhã da cela, amarrá-lo e vestir-lhe uma túnica, colocar-lhe sobre a cabeça uma mitra com diabos e serpentes pintadas, e fê-lo empreender o caminho para Arrabal de Bur, onde no mesmo lugar da fogueira se ergue hoje um monumento coberto de inscrições em honra ao mártir. 570 anos depois, pode-se comparar tal façanha com uma outra desse século, quando prenderam, amarraram e fizeram desfilar pelas ruas do Nordeste com uma corda atada ao pescoço e puxado como um animal, em trajes sumários, um político brasileiro. Como se pode observar, pouca coisa mudou. Ainda podemos nos valer das palavras de Ovídio, abre aspas, aqui ainda somos bárbaros, fecha aspas. Olhos azuis lacrimejantes pela fumaça, a barba loira, o coração inocente, indagando a causa de tão tremenda injustiça, a saudade da pátria distante. Foi assim que João Hus morreu, enquanto numa fogueira ao lado, seu companheiro Jerônimo de Praga tinha a mesma sorte. Mas foi para uma velhinha retardatária e ignorante que correu a colocar sobre a fogueira um feixe de lenha, ao meu ver, símbolo da imbecilidade humana, que João Hus disse suas últimas palavras, abre aspas, ó santas simplistas, fecha aspas. Há muitos Sigismundos circulando por aí, enquanto muitos Cristos foram alvitados, espoliados, açoitados, torturados e carregaram sua cruz até o seu calvário, erguido em pleno século XX. E é muito estranho que, enquanto a Igreja moderna parte para um sacerdócio sedimentado em comunidades de base, exaltação dos direitos humanos e toma posição direta e vigorosa ao lado do povo, o Vaticano insiste em permanecer fechado em sua muralha feudal, condenando o Frei Leonardo Boff ao silêncio. E nos perguntamos, o que seria de um frei que fala uma linguagem clara e humana, que atende às necessidades de uma coletividade moderna, se ele existisse no tempo da Santa Inquisição? O ex-padre Lettieri, no livro Jesus e sua doutrina, revela o quanto de erros, sujidades, sangueiras, imoralidades, depravações enche a vida da besta apocalíptica, que devia surgir e surgiu em Roma, como ficou bem previsto no capítulo 13 do Apocalipse. Foi no ano de 313 que a besta foi inventada por Constantino Cloro I. Kardec foi a reencarnação de João Hus e não terminou tudo quanto devia, porque de par com o que devia restaurar, também devia entregar o Evangelho Eterno, anunciado por Deus em Apocalipse 14:6. Fecha parênteses. Assim, no boletim Princípio Sagrado Oswaldo Polidoro, em sua última encarnação nesse planeta, o mais divino conselho. Os pais que nada sabem do princípio, ó Deus, sua impoluta justiça, seus dons distribuídos a seus filhos, seus interrogáveis mandamentos e o trabalho dos anjos, que quer dizer espíritos mensageiros de Deus, nunca saberão educar perfeitamente os seus filhos e serão responsáveis perante as leis divinas, porque pais e filhos deixarão a encarnação e responderão totalmente por tudo que tenha praticado, de bem ou de mal. Agradecemos a todos que nos acompanham no canal, nas leituras do boletim. Agradecemos os inscritos, as pessoas que se inscreveram no canal. Que Deus abençoe, que Deus pague a todos. Fiquem todos nas bênçãos divinas. Até a próxima leitura do boletim.